Malaquias, capítulo 1. O trecho do versículo 1 ao versículo 5. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Amém. Senhor, mais uma vez, o teu povo reunido aqui, Senhor, neste local, está sedento, Senhor, para escutar a tua voz por meio da palavra anunciada. Pedimos, Senhor, para que o Senhor cuide do nosso coração, que o Senhor desempeça, Senhor, os nossos ouvidos, para que nós não venhamos a escutar aquilo simplesmente que nós queremos escutar, mas aquilo que precisamos escutar. E que, mais uma vez, não seja simplesmente o entendimento racional da tua palavra, que é, sim, o primeiro passo, entender, Senhor, a tua palavra, entender o que está sendo dito, entender o que está sendo anunciado, Senhor. Mas não basta entender, Senhor. Como no momento de contrição, nós pedimos perdão pelo amor que não colocamos em prática, está mais uma vez aqui, Senhor, o teu povo pedindo, para que a palavra escutada, Senhor, ela ganhe o nosso coração, ela encontre um terreno verdadeiramente fértil e que os frutos, Senhor, provenientes dessa palavra possam ser abundantes na nossa vida. Nos exorta, Senhor, nos consola, Senhor, edifica a tua igreja e salva no meio de todas as igrejas, Senhor, que têm se reunido por toda a terra e que têm anunciado o verdadeiro evangelho. Se há um eleito teu, salva, Senhor. Salva para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nas últimas décadas, o número de evangélicos no Brasil, nas últimas 2 décadas, alcançou níveis jamais vistos. No início dos anos 2000, a estatística do IBGE era que os evangélicos eram cerca de 15,45% da população nacional. Hoje, os últimos números divulgados também por essa mesma instituição diz que nós somos mais de 20% dos brasileiros. Algo em torno de 42 milhões de pessoas. Mas se esse número é grande, se o número de evangélicos é enorme, 20% da população nacional, outro número que fica cada vez maior é o número de pessoas que frequentavam igrejas no passado, mas que hoje já não estão frequentes nos redutos evangélicos. Muitos podem ser os fatores para esse crescimento dos chamados desviados. É possível citar algum deles. Decepção com a liderança seria um motivo. Escândalos morais que não foram tratados na congregação, outro motivo. Falta de pregação e pastoreio fiéis e até mesmo desilusão de pessoas que aguardavam em falsas promessas que jamais saíram da boca de Deus. É interessante notar que essa última causa apontada, dessa decepção com promessas que nunca saíram da boca de Deus, tem sido uma constante, tem sido corriqueira no meio evangélico.
As pessoas criam expectativas irreais com a vida cristã e têm essas expectativas, veem que nessas expectativas não são consumadas. Esses indivíduos se frustram com Deus. E isso ocorre não porque Deus falhou ou porque Deus tenha falhado, mas porque essas pessoas criam em um ídolo e não no Senhor soberano, Criador de todas as coisas. Essas pessoas olham para a divindade. Quando o indivíduo é apresentado a uma divindade que mais parece com um empregado do homem do que o soberano Criador, essa pessoa dificilmente aceitará os nãos dados por Deus ao longo de toda a caminhada cristã. Ela se torna semelhante a uma criança mimada que reclama de tudo quando a sua vontade não é feita. É preciso, meus irmãos, reconhecermos como Jó, que tudo provém do Senhor e Ele nos dá e nos toma segundo a sua santa vontade. Nós necessitamos ouvir repreensões do Senhor. É preciso estar pronto para enfrentar circunstâncias difíceis e, mesmo assim, reconhecer a bondade de Deus nessas coisas. Pois, do contrário, iremos nos decepcionar, não com o Senhor revelado na Escritura, mas com um ídolo que nós criamos nos nossos corações. No tempo do profeta Malaquias, algo semelhante aconteceu. Este profeta, conhecido como o último do Antigo Testamento, viveu em um período de profunda desesperança do povo de Deus. Após 70 anos de cativeiro na Babilônia, motivado pelo pecado de Israel, que se desviara do Senhor para seguir os seus próprios ídolos, Deus usou o rei Medo-Pérsia, chamado Ciro, para libertar o seu povo, fazendo com que os homens hebreus pudessem voltar à terra da promessa, chamada Canaã. Israel não foi o único povo libertado por Ciro. Ciro, ele temia todos os deuses dos povos cativos e, no intuito de agradar muitos, achou por bem liberar a atividade religiosa daqueles que eram servos do seu império, diferentemente do que ocorrera no período babilônico. Dessa forma, Israel pôde tentar reconstruir tudo que havia se perdido. Liderados primeiramente por Zorobabel, depois por Esdras e Neemias, o povo reconstruiu os muros e as casas, com Neemias, por volta de 444 a.C., restaurou a lei em Esdras, por volta de 457 a.C., e aquilo que mais lhe fazia falta, o templo, por volta de 516 a.C. Parecia que seria uma época de grandes acontecimentos para o povo de Deus e que eles experimentariam muita prosperidade. Contudo, os anos se passaram e a esperança do povo foi decaindo. Muitos dos israelitas haviam formado novas famílias lá mesmo, na Babilônia, e nem quiseram voltar. Outros estavam ainda no Egito, também com suas vidas estruturadas, e não sentiram o desejo de serem repatriados para a sua terra. Essa situação acabou transformando Israel em uma nação dispersa. Além do mais, o templo, grande símbolo religioso, que enchia de orgulho os israelitas, já não era mais o mesmo. Ao invés de uma edificação suntuosa, como na época de Salomão, o segundo templo erguido na volta do cativeiro era bem menor do que o primeiro e nem de longe se assemelhava à suntuosa construção que Israel tanto se orgulhava. Havia fome, seca, guerras com os povos vizinhos e ainda opressão dos persas, que continuavam a reinar sobre Israel e cobrar-lhes pesados impostos. Além disso, eles já não tinham à disposição os grandes milagres dos tempos de Elias e de Eliseu. Para completar essa situação, os sacerdotes responsáveis pelos sacrifícios e demais ritos religiosos estavam corrompidos e tratavam as coisas de Deus com desdém. Prática que veio a corromper não só os sacerdotes, mas toda a congregação de Israel, que também perdeu o zelo pela adoração ao Senhor. O serviço divino
era algo considerado como enfadonho, um tipo de obrigação desmotivadora que cada semana deveria ser realizada por mera religiosidade, sentimento que até hoje muitos nutrem em relação ao culto. Esdras, Neemias e Zorobabel, grandes líderes na reconstrução de Jerusalém, já não estavam mais à frente do povo na época de Malaquias. A prova do descontentamento da igreja da antiga aliança era tão eminente que o profeta precisou falar sobre a contribuição obrigatória do dízimo, no capítulo 3, versículo 8 de Malaquias, a opressão que estava acontecendo aos pobres, no capítulo 3, versículo 5, e os casamentos entre israelitas e as mulheres de povos ímpios, no capítulo 2, versículo 10 de Malaquias. Enfim, a situação de Israel era uma verdadeira lástima. As promessas que haviam sido feitas ao povo de Israel na época dos profetas Isaías, Ezequiel e Jeremias, sobre um período triunfante em que Israel novamente teria paz e seria governada pelo descendente de Davi, não havia se cumprido até ali. Não por uma falha no poder divino, mas por um problema de interpretação dos líderes de Israel. O Messias e rei tão esperado viria somente 400 anos depois desse período. Mas o povo de Deus queria uma solução imediata para a situação. Vendo o desânimo e o descaso do povo, o Senhor enviou o profeta Ageu e Zacarias, que clamaram pelo arrependimento do povo, anunciando que a esperança deveria estar em seus corações, pois o Senhor não esquecera do povo de Israel. Esses homens foram usados por Deus para realinhar a esperança do povo com as verdadeiras promessas do Senhor. Não houve nenhum progresso por meio desse trabalho. E por isso mesmo, Deus enviou um último homem da antiga aliança que se levantou para confrontar os equívocos de Israel. Malaquias, que quer dizer no original, mensageiro de Deus. Ele fechou o cânon do Antigo Testamento, entregando a palavra genuína recebida do Senhor. Dali em diante, de Malaquias em diante, houve um silêncio profético que durou cerca de 400 anos até a chegada de João Batista. Israel foi tratado duramente pelo seu Deus, que não admite ser desonrado por murmuradores. Antes da chegada do período messiânico, a palavra do Senhor, a palavra deixada pelo Senhor foi de grande exortação para que seu povo aprendesse de uma vez por todas e passasse a reconhecer a dependência que eles tinham diante do Senhor. Para cumprir o seu propósito profético, Malaquias usou um estilo de escrita bastante diferente dos demais. Ele registra sua profecia de maneira dialógica, por meio de questionamentos cínicos do povo e respostas pacientes de Deus. O Senhor tenta restaurar, por essas respostas, a fé de Israel, o animando a confiar em sua aliança como antes eles haviam confiado. Este livro, na versão bíblica hebraica, texto massorético, é dividido em 3 capítulos. Já na tradução em português, é posto em 4 divisões, compreendendo 6 diálogos polêmicos que revelam Malaquias como advogado de Deus no processo da aliança. A urgência da mensagem do Senhor é tamanha que o uso da primeira pessoa na conversa é frequente e torna-se comum nesse livro, demonstrando também não só que era urgente, mas a intimidade que Deus tinha com o seu povo. O mensageiro, Malaquias, fala do amor divino e das desonras dos sacerdotes em relação ao Senhor. Malaquias começa declarando que irá apresentar uma sentença contra o povo. Aqui precisamos atentar para 4 detalhes nesse primeiro versículo. Ainda nesse primeiro versículo. O primeiro, o tipo de mensagem. O segundo,
o canal da comunicação. O terceiro, a origem dessa mensagem. E o quarto, o destino dessa mensagem. Leiam novamente o versículo de número 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Primeiro ponto desse versículo, o tipo da mensagem. A palavra traduzida como sentença, no original no hebraico, tem a ideia de dizer peso, fardo. Essa é uma expressão que designa uma decisão judicial sendo entregue em desfavor de Israel. Portanto, aqui, como em outros livros proféticos, como nos últimos 6 capítulos de Zacarias e no capítulo 13 de Isaías, especificamente no versículo 23, essa palavra expressa julgamento de Deus para o seu povo. Esse era um peso para o profeta, para Deus e certamente um peso de julgamento para o povo de Deus. Diferentemente das mensagens antropocêntricas pregadas na atualidade, onde se anuncia uma salvação sem arrependimento, se anuncia uma fé sem conversão e uma vitória sem cruz. O profeta de Deus estava imbuído em levar ao povo da aliança o peso da palavra do Senhor. Esse é o primeiro ponto no versículo 1, o tipo da mensagem. O segundo ponto é o canal da comunicação. É preciso atentarmos ainda para o meio utilizado por Deus para falar com Israel. Malaquias, que em hebraico significa meu mensageiro, ou seja, o anjo de Deus enviado para falar à igreja, imagem que João vai utilizar no livro de Apocalipse para se referir aos pastores da igreja, ele, Malaquias, era apenas um canal de comunicação. Ele era mensageiro e não o autor da mensagem. Deus é quem, de fato, falava, mas a voz ouvida pelo povo era a voz de Malaquias. Mas, ora, e não é exatamente assim que o Senhor fala conosco até hoje? Todos os domingos nós ouvimos a voz de um homem, mas sabemos que se a mensagem é fiel, provém de Deus. Que maravilha, meus irmãos, é saber, é meditar nessa verdade. Terceiro ponto, ainda no primeiro versículo, é a origem da mensagem. Ainda há algo mais a ser observado nesse versículo. Na leitura da versão em português da Bíblia, temos a informação de que a mensagem veio por intermédio de Malaquias. Todavia, a expressão mais literal seria pelas mãos de Malaquias. Essa pequena diferença enfatiza a responsabilidade do profeta. A mensagem estava sendo entregue a Malaquias e ele deveria repassá-la de forma fiel, como um servo que entrega um rolo enviado pelo seu senhor, ou como nos nossos dias seria o carteiro que deve entregar a correspondência conforme escrita e endereçada. Essa não era uma mensagem que o profeta tinha escolhido, mas deveria entregá-la, pois esse peso estava sobre as suas responsabilidades. O crédito do profeta não estava em si mesmo, mas naquele que enviou o profeta. Toda a confiança que a sua mensagem merecia não residia em si próprio, mas no originador da mensagem, identificado aqui com o tetagrama em hebraico usado por Deus, quando se identifica a Moisés como eu sou. O Deus da aliança, o Deus de Abraão, Isaque, Jacó, queria exortar o seu povo e o fez por meio do seu ministro. Malaquias foi o canal, foi o canal e a mensagem foi de origem de Deus. E o destinatário da mensagem seria o povo de Deus. O povo que havia sido alvo de muitas bênçãos de Deus, que tinha provado grandes e frequentes vitórias, visto milagres tremendos acontecerem, tinha agora que ouvir uma mensagem do Senhor contra o seu povo. Era um peso em desfavor de Israel, uma denúncia de Deus contra o pecado do seu povo. Ao término desse livro, o Senhor irá apresentar
o julgamento final contra o restante das nações gentias, mas primeiramente ele trata com aqueles que ouviam a sua voz e que por vezes se desviavam dos seus caminhos. Até hoje, Deus faz assim. Antes de tratar com os de fora, ele se preocupa em exortar, disciplinar e corrigir os seus, e devemos dar graças ao Senhor por ele fazer isso, pois demonstra o tamanho cuidado que ele tem conosco. Assim, vamos percebendo que este livro, escrito pelo profeta Malaquias, tem um caráter extremamente denunciador, e que essa denúncia não é feita por um anjo puro, mas por meio de um pecador que está sendo usado por Deus para essa nobre missão. Um simples homem foi separado dos demais com a incumbência de servir de boca de Deus na terra. Apesar, meus irmãos, de nós não termos mais profetas no estilo do Antigo Testamento, em virtude do caráter temporário de tal ofício, assim como acontece também com os apóstolos e evangelistas, os profetas, no que tange ao uso da expressão boca de Deus, continua sendo usados hoje pelo Senhor. Com o fechamento do cânon, o Senhor tem utilizado homens comuns para servirem de portas-vozes do Altíssimo, a fim de proclamar com fidelidade a mensagem do seu evangelho conforme revelado nas Escrituras. Especificamente, no caso de Malaquias, a sua responsabilidade era de apontar os erros do povo, como vemos nos primeiros versículos do capítulo inicial. Em seguida, mostrar-lhe a necessidade de arrependimento e perdão dos pecados. E Malaquias faria tudo isso ao responder com inspiração divina uma pergunta capciosa feita pelos israelitas. Algo que em outra situação poderia ser interpretada como normal, em outro momento poderia ser interpretado como um questionamento válido, mas não aqui, não nesse contexto. Israel analisava todo aquele estado de perseguição, fome, altos impostos, falta de cumprimento das promessas e etc. E a única pergunta que vinha aos seus corações era: será que Deus nos ama mesmo? Será que diante disso Deus nos ama mesmo? Esse questionamento, muitas vezes, meus irmãos, é o mesmo que muitos fazem ainda hoje. Essa desconfiança não tem base nenhuma na forma que Deus trata o seu povo, mas está totalmente alicerçada na incredulidade e desconhecimento de quem é o Deus da aliança. Assim sendo, o Senhor responde o seu povo utilizando duas provas incontestáveis do seu amor. A primeira prova desse amor incontestável do Senhor é que ele ama um povo que não merece. Leia comigo o versículo 2 e o versículo 3. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei a Jacó, porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Israel tinha uma impressão muito equivocada de si mesmo. Eles achavam que era um absurdo estarem passando pelas dificuldades que sofriam naquele momento. Com a pergunta que fazem a Deus, dão a entender que eles mereciam muito mais do que eles tinham e que eles não recebiam do Senhor porque, de fato, o Senhor não os amava. O pensamento israelita era silogista. Ora, se estamos nessa situação, pagando altos impostos, impostos caríssimos, sofrendo afrontas, dispersos, sem esperança no Messias, logo, Deus não nos ama. Pobre pensamento humano carregado de orgulho e vaidade. Mas, ao contrário do conceito mundano de amor que tinha Israel,
medindo a sua comunhão com Deus a partir da situação socioeconômica, o Senhor tinha uma resposta bem diferente para os questionamentos do povo. No início do verso 2 que lemos, não há margem de dúvida sobre o amor de Deus. O profeta está relatando as palavras do Senhor em primeira pessoa, o que indica urgência na mensagem e proximidade entre Deus e seu povo. Logo em seguida, vem um argumento que é usado como resposta divina e este argumento se baseia em uma aliança. O Senhor, mais adiante no texto, compara o seu amor ao de um pai pelo filho, versículo 6 de Malaquias 1. E de um esposo por sua esposa, capítulo 2, versículo 11 de Malaquias. Mas aqui, o seu grande argumento é pactual e histórico. Essa pequena nação, essa pequena nação do Oriente foi alvo de um amor incondicional do Senhor. Israel nunca foi uma nação grande, conforme você pode ver em Deuteronômio 7, versículo 7, mas sempre um pedaço pequeno de terra às margens do mar Mediterrâneo, da qual existem poucos registros entre as grandes nações da Mesopotâmia. Caso procurássemos em documentos antigos dos grandes impérios, babilônico, medo, persa, grego e ainda no romano, quase nada acharíamos sobre essa pequena nação. Contudo, exatamente esse povo que Deus resolveu amar, fazendo uma aliança e separando uma semente santa que seria preservada até a chegada do Messias. O Filho de Deus vivo, que viria a salvar os homens, não apenas uma nação. Mas a Israel foi entregue o sistema sacrificial, as ordenanças, o sacerdócio e todas as promessas maravilhosas do Evangelho. O que eles queriam mais? Como eles não conseguiam enxergar o amor de Deus em todas estas coisas? Para o desespero de muitos, a grande resposta do Senhor quanto ao questionamento do povo sobre o amor é com base na aliança que ele fez através de uma escolha divina. Assim sendo, o argumento de Deus sobre o seu amor por Israel é baseado na doutrina da eleição e na aliança de Deus com um povo eleito. O Senhor se reporta ao episódio de Gênesis, quando Rebeca, mulher de Isaac, filho de Abraão, estava grávida e presenciava uma briga dos gêmeos em seu ventre. Atônita com aquela situação, ela busca uma resposta do Senhor. Ele, então, explica a Rebeca que ali no seu ventre estavam não apenas 2 meninos, mas a semente de 2 nações, e que o mais velho, Esaú, viria a servir o mais moço, Jacó, o que era algo impensável em Israel. Inclusive, algo impensável em Israel. Dentro da comunidade hebreia, o filho mais velho teria alguns privilégios, inclusive o de chefiar a casa na ausência do pai. Mas o Senhor estava mostrando de forma livre e deliberada havia escolhido a Jacó para ser o seu eleito. Ele poderia ter escolhido Esaú, que era o primogênito e o mais forte, segundo conta a própria história bíblica, mas Deus, livre e soberanamente, escolheu o menor e o mais fraco. Não se trata de presciência, como se Deus apenas soubesse o que eles fariam nas suas vidas e por isso preferisse Jacó com base naquilo que ele viria a ser no futuro. Não. O apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 9, ele diz que nenhum dos dois havia feito bem ou mal ainda e o Senhor já escolhera de antemão Jacó. O texto mostra claramente que o Senhor evidencia a condição do irmão, ou seja, os meninos eram iguais, sendo que Esaú ainda tinha certa vantagem pela sua primogenitura. Não existe nenhum lugar do Antigo Testamento que vejamos algum motivo para que o Senhor tenha se agradado mais de Jacó do que de Esaú. Mas mesmo assim, ele resolveu amar Jacó. O verbo amar, utilizado no original do hebraico,
nos dá um entendimento que esse é o amor eletivo, onde o sujeito resolve amar de forma soberana. E ele vai mais além. Não só resolveu amar Jacó, mas também aborrecer Esaú. Aborrecer, rejeitar ou odiar são verbos do mesmo sentido no hebraico e devem ser interpretados à luz do amor. Eles devem ser interpretados à luz do amor eletivo de Deus, segundo o comentarista J.G. Baldwin. Isso não quer dizer que Deus era deliberadamente hostil com os edomitas, mas suas vidas comprovavam que aquela era uma nação ímpia que por muitos anos perseguiu Israel. Você pode ver isso em Obadias, capítulo 10, capítulo 12 e capítulo 14. Parece injusto? Não é. Não é. Deus não tinha nenhuma obrigação de escolher ninguém. E se o fez, foi por pura graça. É o mesmo que Paulo afirma em Romanos, capítulo 9, versículo 14 e 15. Resumidamente, o Senhor escolheu uns para a vida eterna, e estes demonstram tal escolha por meio de uma vida que agrada ao Senhor Jesus Cristo. Quanto aos demais, ele os preteriu, e estes confirmam o seu estado espiritual decaído com a vida que nega o Filho de Deus. Além disso, o amor declarado pelo Senhor ao seu escolhido não é um amor passado ou que ficou perdido por algum ponto da história. Ele não diz, eu os amei, mas ele diz, eu vos tenho amado, que seria a melhor tradução para esse texto. A ação de Deus no tocante ao amor pelo seu povo é algo contínuo e perpétuo. Isso acontece justamente por ele não haver visto nada de diferente entre Jacó e Esaú. O critério usado foi o beneplácito da sua vontade, que o leva a amar quem ele quer. Isso pode ser visto no texto do capítulo 1 de Efésios. Jacó nunca mereceu esse amor, mas Deus tinha prazer em amá-lo. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 5. Sua rebeldia lhe custou um alto preço. Todavia, o povo de Deus duvidava desse amor apenas pela situação que estava passando no momento. Eles haviam pecado, estavam sendo restaurados aos poucos, mas viam em Deus o causador de um mal injusto, porque questionavam a verdade do amor, porque na verdade questionavam a verdade do amor divino. Israel achava justo o julgamento de Deus sobre Edom, mas não aceitava que o mesmo fosse feito com Israel. Eles não entendiam que era a graça que os possibilitava de viver em comunhão com Deus. Meus irmãos, essa maravilhosa graça é mais uma vez demonstrada como prova do amor de Deus no Novo Testamento, quando diz que ele prova o seu amor para conosco no tocante em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Texto em Romanos 5, versículo 8. Spurgeon, pregador batista, falando sobre a eleição, disse: creio na doutrina da eleição porque tenho certeza absoluta que, se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza que ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, ele nunca me escolheria. Ele nunca viu nada em nós, meus irmãos, que despertasse esse amor, mas simplesmente decidiu nos amar. Não há critério para Deus amar o seu povo. Ele simplesmente resolveu nos amar. Portanto, se ele livremente resolveu nos dar vida em Cristo, sem que nada dependesse de nós, isso também é motivo de grande segurança. Se nada dependeu de mim para a minha eleição e, consequentemente, da minha salvação, o cuidado dele comigo não depende de mim também, mas somente da sua bondade.
Os crentes têm segurança nas promessas do Senhor justamente porque elas dependem dele mesmo e não de nós. Entretanto, quando a situação parece querer mostrar o contrário, precisamos olhar para um texto como esse de Malaquias e perceber que isso também aconteceu com Israel. Eles desanimaram pelas dificuldades momentâneas e acharam que as promessas não se realizavam, quando, na verdade, essa atitude fala somente sobre a nossa incredulidade, a incredulidade de Israel, e não sobre alguma falha divina. Israel viria anos depois, o Messias prometido sendo enviado à terra e o reino de Deus sendo estabelecido como profetizado. Nós, meus irmãos, veremos todas as promessas de Deus se cumprindo, mesmo que a circunstância atual pareça ser desfavorável. Deus nos ama e Ele quer o bem do seu povo, com quem firmou uma aliança perpétua em Cristo Jesus. Essa é a primeira prova incontestável do amor de Deus. A segunda prova é que ele não trata o seu povo como ele trata os ímpios. Leamos agora os versículos 4 e 5. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado sempre, para sempre. Os vossos olhos o verão e vos direis, grande é o Senhor também, fora dos limites de Israel. Mais tarde, de Esaú, o filho mais velho, viria a nascer uma grande nação, os Edomitas. Este povo se tornou grande rival de Israel por todos os dias da sua existência, até que Deus deu cabo deles, a ponto de, na época de Malaquias, eles já fazerem parte apenas de uma remota lembrança. Contudo, as memórias sobre esse povo despertavam um sentimento de muito desgosto ao lembrar dos males cometidos pelos edomitas contra o povo de Deus. Um exemplo disso foi o que aconteceu no tempo em que o povo de Deus estava sendo levado para o Egito. Nessa oportunidade, os edomitas serviram de informantes dos babilônicos para que Israel fosse capturado. Quando Israel voltou do cativeiro egípcio, enviou carta pedindo autorização para passar pelas terras de edomitas. Nós vimos isso em Números, capítulo 20, do versículo 14 a 21. Mas Moisés acabou tendo uma resposta seca e negativa. Não passarás. Assim que os hebreus foram levados ao cativeiro, os edomitas ficaram em algumas terras vazias em Judá, o que apresentava ser uma vitória sobre o povo de Deus. Posteriormente, o Senhor aniquilou os edomitas de uma vez por todas, o que não fez com Israel. Deus estava mostrando que esse destino poderia ser o mesmo de Israel, pois este também era um povo rebelde, Israel. Entretanto, enquanto para os edomitas não haveria esperança de reconstrução, seria uma rejeição eterna de Deus, conforme Ezequiel, com Israel não seria assim. Por causa do amor divino, todas as promessas a Israel se cumpririam. Israel já estava experimentando a reconstrução, bastava aguardar um pouco mais. Não haveria nada de diferente entre esses dois povos, pois todos eram pecadores. Não fosse a aliança de Deus com Israel, eles teriam o mesmo destino de Edom. F.F. Bruce, comentarista bíblico, diz que Edom era uma personalidade corporativa, representava
a semente rejeitada de uma forma geral. Então, o Senhor constrange o povo, mostrando que, mesmo tratando severamente com eles por períodos momentâneos, jamais os trataria como os demais povos. Essa segurança era tanta que Malaquias chega no capítulo 3, no versículo 6, dizendo que o Senhor não muda. E isso é a grande causa deles não serem consumidos. A lógica aqui é outra. Enquanto o povo fica tentando entender como Deus dizia amar, e mesmo assim Israel continuava sofrendo, o Senhor rebate, reafirmando seu amor eletivo e incondicional, tendo como prova a distinção entre os tratamentos de Israel e as demais nações, acrescentando a isso a segurança do seu caráter perfeito e imutável. O povo da nova aliança também é confortado e animado pela mesma verdade, pois na carta de Tiago nos é dito que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tiago, capítulo 1, versículo 17. O estado do crente é seguro, não por nós mesmos, mas pela imutabilidade divina. Da mesma sorte, o estado daqueles que foram reprovados por Deus também é imutável, pois, por mais que Edom tentasse se reerguer sozinho, a atitude típica do ímpio, ele jamais conseguiria. Enquanto o amor do Senhor é permanente sobre o seu povo, sua ira não cessa de atormentar aquele que rejeita o nosso Senhor. Por isso, a descendência de Esaú ficou conhecida como terra da perversidade, enquanto Israel foi definido pelo profeta Zacarias como terra santa. Zacarias, capítulo 2, versículo 12. Quando chegamos ao verso 5, vemos algo bastante interessante. Perceba que os verbos aqui estão colocados num tempo futuro para denunciar o erro de Israel. O povo estava dando tanta atenção apenas para a situação de dificuldades que já nem se lembrava das maravilhas de Deus, de como é bom adorá-lo pelo ser maravilhoso que ele é. As pessoas continuavam presentes nos cultos, nos ritos, nos sacrifícios, mas mesmo assim não enxergavam Deus. Todavia, o profeta traz uma nova esperança ao povo, baseado no amor eletivo de Deus, na sua constância e na diferença do tratamento que ele dispensa entre os ímpios e o seu povo. Malaquias diz que futuramente aquele povo iria enxergar com seus próprios olhos o Senhor reinando, não apenas nos limites de Israel, como criam os mais otimistas judeus, mas que Deus reinaria além daquele pequeno espaço banhado pelo Mediterrâneo. O povo de Deus estava com a visão míope em relação à soberania divina em todo o mundo. Mas isso um dia mudaria. Israel se voltaria a todos os lados e viria a mão do Senhor atuando. Anos depois dessas conversas entre Deus e seu povo, o anjo da aliança prometido por Malaquias e anunciado por João Batista, o novo Elias, como disse o profeta Malaquias no capítulo 4, versículo 5, nasceu, cresceu e cumpriu todas as promessas preditas na antiga aliança. Ele estabeleceu o seu reino em todo o mundo, deixando a promessa que toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Romanos 14, versículo 11, Filipenses 2, capítulo 11 também. Mas por quê? Mas por que Deus fez isso? Por que Deus fez isso? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 16.
O anjo da aliança nasceu e morreu em favor dos seus eleitos, os quais ele continua derramando seu amor incondicional e não tratando conforme nós merecemos, mas conforme o pacto feito em Cristo. E esse não muda. Meus irmãos, é possível que você esteja hoje aqui com uma visão muito semelhante à do povo de Israel no tempo de Malaquias. É possível ainda que, ao olhar para a sua vida, para as dificuldades, os dissabores, você chegue à mesma conclusão, a conclusão falsa de que Deus não lhe ama. Talvez você esteja pensando assim justamente pelo tipo de evangelho falso que você tem se alimentado e tem sido apresentado a você ao longo de toda a sua vida, o qual te levou a desacreditar de Deus por não ver as suas promessas se realizando. Mas isso não é verdade. Você está aqui hoje ouvindo a pregação do Evangelho entre um povo que está pactuado por Deus em Cristo. Você, hoje, tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, de abandonar a sua vida de rebelião e hoje mesmo se voltar ao Senhor. Se isso é verdade, comprova que você não é como um edomita que morreu negando a Deus. Eles não puderam ser reconstruídos, restaurados à comunhão com o Senhor. Mas se você está ouvindo essa palavra, é porque você ainda pode. Você se sente incapaz? Você se sente incapaz? Você acha que você não é digno do amor imerecido do nosso Senhor? Pois bem, Israel também não merecia e mesmo assim recebeu a fé salvífica. Meu irmão, basta você crer. O problema é que, assim como Israel, sofremos com a síndrome de Tomé. Infelizmente, nós desconfiamos de Deus, mas não temos motivo nenhum para isso. Lembre-se do que disse o texto que acabamos de ler. Esse texto que foi entregue por Deus, por meio de Malaquias, seu mensageiro, para confrontar não apenas o povo da antiga aliança, mas você que ouve agora. Não para confrontar, perdão, esse texto para confortar o povo da antiga aliança e também você que ouve agora. Atente para o amor incondicional do Senhor. Isso não depende de nós. Ele te ama, apesar de você mesmo ser pecador. A única coisa que o Senhor requer é que creia no seu Filho, aquele enviado de Deus. Aquele enviado de Deus que está reconstruindo todo mundo por meio da sua poderosa mão e que deseja que você reine com ele e seja instrumento divino na expansão do seu domínio. Entretanto, se você o negar, então já não há mais esperança. Seu destino será o mesmo dos edomitas, a destruição eterna. Creia no Senhor. Receba a verdadeira mensagem do Evangelho. Prove do seu amor em Cristo e seja ricamente abençoado pelas bênçãos reservadas ao povo da aliança. Saiba que cada uma das palavras registradas por Deus em sua palavra se cumprirá, como muitas já se cumpriram até hoje. Pois Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém. Senhor, a tua palavra, que foi dura para os nossos irmãos da antiga aliança, é dura também, Senhor, para nós. Interessante que toda a liturgia, Senhor, nós vimos o teu amor sendo demonstrado em cada passo delas. Desde o teu amor nos chamando para te adorar,
O teu amor sendo provado, Senhor, por meio dos textos bíblicos, mostrando o que o Senhor fez por nós e que a prova do teu amor é incontestável, Senhor. Seja pelo sermão, onde o Senhor confronta muitas vezes a nossa incredulidade, quando nós preferimos olhar para as circunstâncias do que olhar para as tuas promessas. Porque nós preferimos, Senhor, olhar na perspectiva negativa todas as coisas que estão à nossa volta e tudo que acontece diante de nós, e não olhamos com um olhar verdadeiro, o olhar da fé, Senhor, sabendo que o Senhor nos ama verdadeiramente, que o Senhor nos escolheu e que esse amor, Senhor, é imerecido, porque nós não tínhamos nada, Senhor, que pudesse fazer o Senhor se agradar de nós. Nós sabemos, Senhor, que o Senhor se agrada de nós hoje, por conta que o Senhor nos enxerga por meio da aliança que nós temos contigo no teu Filho Jesus Cristo. É por conta desse teu Filho, Senhor, que como vimos no sermão também, ele se entregou por nós, ele provou esse amor. Nós vemos, Senhor, nós vimos por meio desse sermão que o olhar verdadeiro não deve ser míope, mas que nós devemos olhar para todos os teus grandes feitos, desde a criação, Senhor, de todas as coisas, até aqueles feitos do nosso dia a dia, vendo como o Senhor tem sido bondoso e amoroso por nós. Nós fomos ensinados também, Senhor, por meio desse sermão, que nós devemos olhar para as circunstâncias como Jó olhou. Deus dá e Deus tira. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por nos repreender essa manhã, por redirecionar as nossas vidas, por reorganizar a nossa mente, por trazer, Senhor, a nossa lembrança, aquilo que é mais caro a nós, a fé em Cristo Jesus. Ao passo também, Senhor, que te agradecemos pelo conforto que provém dessa palavra. Porque se há alguma insegurança no nosso coração, porque muitas vezes nós pecamos contra o Senhor, nós fomos confortados hoje, Senhor, pela tua palavra, para entender que a nossa salvação, Senhor, ela não pode escorrer pelas tuas mãos. As nossas vidas não vão escorrer pelas tuas mãos, Senhor, porque as tuas mãos são mãos poderosas e é o Senhor mesmo que garante a nossa salvação. É o Senhor mesmo que deixou o penhor da nossa salvação, o Espírito Santo da promessa, Senhor. E é por meio da tua igreja, das pregações, da ação desse teu Santo Espírito que podemos experimentar, Senhor, a segurança da salvação em ti. Nos dá, Senhor. Se há alguém no nosso meio que perdeu a alegria da salvação, se há alguém no nosso meio, Senhor, que já desconfia do amor de Deus por conta das circunstâncias, quebra o coração, Senhor, por meio dessa mensagem e mostra que, independente, Senhor, do ambiente que nós estamos, das desgraças que possam acontecer nesse mundo caído, o Senhor nos ama incondicionalmente. E o Senhor não precisa dar mais nenhuma prova. O Senhor já deu. O Senhor já deu prova suficiente. Nos ajuda em tudo isso, Senhor. Nos abençoa. No nome do teu Filho. Amém.